Meus queridos e nobres cursistas, estamos iniciando hoje a nossa matéria de saúde e segurança no trabalho. Ao caminhar na área de segurança do trabalho, nós vamos encontrar um vasto conhecimento e assunto sobre a temática de segurança do trabalho. E sobre isso nós vamos conversar hoje, partindo naturalmente das nossas competências. A primeira competência que nós vamos ver, e essa que nós vamos estudar agora, é a competência que vai falar sobre acidente do trabalho e EPI. Nessa competência, nós vamos conhecer um pouco da história e segurança e saúde. Tá? Também vamos entender os acidentes do trabalho sobre os aspectos gerais e sobre os aspectos legais e prevencionistas. E ainda nessa competência, por fim, vamos conhecer e identificar os equipamentos de proteção, seja ele coletivo, seja ele individual. Então vamos começar sabendo um pouco, um breve histórico do que é a segurança. O primeiro escrito, primeira preocupação com segurança do trabalho que se tem notícia, foi exatamente o papiro de Anastácio V, que é egípcio, foi o mais antigo documento que registrou a primeira preocupação com a segurança do trabalho. Logo em seguida nós vamos encontrar em Roma, já nos tempos da Roma Antiga, no Império, que desenvolveu estudos sobre a proteção médico-legal dos trabalhadores e publica naturalmente neste momento as leis sobre a sua garantia de segurança dos trabalhadores. Então, o primeiro documento que se tem conhecimento é o Papiro V. Logo depois, em Roma, vem essa preocupação de um estudo já voltado para a questão médico-legistas, o médico-legal dos trabalhadores. E a primeira vez que foi recomendado também o uso de máscara protetiva, de máscara de proteção, foi exatamente em Roma. Já no século XX, com o advento da OIT, Organização Internacional do Trabalho, surge nos Estados Unidos uma sistematização de procedimentos preventivos, desta feita buscando e garantir a incolumidade do trabalhador, ou seja, garantir a segurança do trabalhador. Nós vamos encontrar já um pouco mais no continente europeu, na África, na Ásia, na Austrália, bem assim no nosso continente, América do Sul e toda a América Latina, o surgimento de comitês de segurança e higiene. Isso já foi agora, já no idos dos anos de 90, com políticas públicas afirmativas, mostrando que era preciso haver uma preocupação com a segurança e a saúde do trabalhador. Mas tudo isto surgiu a partir do próprio movimento dos trabalhadores e suas associações que buscavam essa garantia, essa segurança. Primeira lei aqui no Brasil, trazendo agora todo o histórico para nosso país, é exatamente que foi a respeito do decreto sobre acidente do trabalho, que foi o decreto 3.724, um decreto-lei datado dos anos de 1919, logo no começo do século XX. Em 1943, com a chegada da consolidação das leis trabalhistas, nós vamos encontrar exatamente pela primeira vez no Brasil consolidado a legislação de acidente do trabalho, voltado para a segurança do trabalhador e a medicina do trabalho, exatamente o capítulo 5º da consolidação das leis do trabalho, que logo em seguida força a surgir as CIPAs, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, que nós vamos ver neste curso, mas logo na segunda competência. Surge as CIPAs em 1953, e só vem exatamente, veja que logo 15 anos depois quase, é que vem ser obrigatória. Surge em 53 sua organização, seu funcionamento, toda a parte de trabalho da CIPA, mas não é obrigatória ainda nas empresas. Só em 68 é que vem surgir esta obrigatoriedade. Finalizando o histórico no Brasil, nós vamos encontrar em 67 a especificação da Lei do Trabalho, agora desta forma voltado, você vê que tem um decreto-lei, agora passa a ser lei, ou seja, já atende uma nova realidade sobre o trabalho. Em 1967 surge a Lei 5.136. Já agora em 91, vem a Lei Previdenciária, que aí sim vai falar especificamente sobre acidente de trabalho, dizer o que é acidente de trabalho, o que é considerado acidente de trabalho, o que não é considerado acidente de trabalho, e é esta que hoje seguia toda a parte de acidentária do trabalho e previdenciária também sobre acidentes de trabalho.
Bom, nós temos também no nosso país o Ministério do Trabalho e Emprego, que regula as normas que vão ditar os procedimentos sobre a segurança do trabalhador e a saúde do trabalhador, que são as chamadas normas regulamentadoras, que hoje já foram emitidas 36. E para nós, no nosso estudo, nossa matéria, nós vamos nos centrar na NR4, que fala sobre o SESMIT, que é o Serviço Especializado de Engenharia e Medicina do Trabalho, a NR5, que é da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a NR6, que é dos EPIs, do Equipamento de Proteção Individual, a NR7, que é do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e a NR9, que é o Programa de Prevenção de Riscos de Acidente. Que esses todos são programas obrigatórios e nós vamos ver ao longo da nossa matéria e vamos entendê-lo. Bom, passemos agora a conhecer o que é acidente do trabalho. Temos dois conceitos que é importante o nosso cursista atentar. Primeiro, o conceito legal. É o que ocorre no exercício do trabalho e a serviço da empresa. Então, note-se que aí tem um detalhe. Tem que o trabalho estar vinculado à atividade laboral da empresa e que este serviço esteja sendo feito na ou para a empresa. Veja que existem essas duas preposições. Na empresa, no local de trabalho, aquele local da empresa, ou para a empresa, mesmo que não seja no ambiente de trabalho da empresa. Ou seja, pelo exercício do trabalho pelo assegurado previdenciário. Provoque este acidente, lesão corporal ou perturbação funcional. E o resultado dessa perturbação funcional ou dessa lesão, que seja a causa seja morte, perda ou redução da permanente ou temporária capacidade de trabalho. Ou seja, precisa que o acidente tenha se dado no ambiente de trabalho ou em função do trabalho da empresa, que este acidente provoque uma lesão ou uma grave perturbação e que essa grave perturbação ou lesão se resulte em morte, perda, seja essa perda por redução permanente ou redução temporária da capacidade de trabalho. Este é o conceito legal. Vamos ver o conceito prevencionista, que é bem mais amplo. O prevencionista já nos diz, é uma ocorrência não programada, não desejada, não programada, não esperada, que interrompe abruptamente ou interfere o processo normal de uma atividade laboral, ocasionando naturalmente perdas de tempo e lesão ao trabalhador ou danos materiais. Veja que é mais abrangente a prevencionista. A conceito legal, ela vai direto à questão do trabalho e acidente no local do trabalho e que o seu resultado. O prevencionista não, ele é uma ocorrência não desejada, não esperada e não programada. Esse é o detalhe, que interrompe a atividade laboral, seja na atividade normal ou uma atividade que, mesmo que esporadicamente, venha a causar ao trabalhador e à própria empresa perda de tempo, lesão ao trabalhador ou perda e danos materiais. Portanto, esses dois conceitos. Vamos agora conhecer os tipos de acidente. São 4 os tipos de acidente. São o acidente típico, aquele que ocorre no local do trabalho ou em razão do trabalho, né? Aquele que está efetivamente ligado ao trabalho, seja no local ou em razão dele. O acidente de trajeto, aquele que o trabalhador vem acontecer saindo de casa para o local de trabalho ou do local de trabalho para casa. Se ocorrer um acidente neste caminho, trabalhador, por exemplo, que vai de um automóvel de sua residência para o trabalho e vier a sofrer um acidente, este acidente não é um acidente comum, não é um acidente qualquer, é sim um acidente do trabalho, porque estava no trajeto entre sua residência e o trabalho. Vice-versa, se sair do trabalho para a sua residência, é também um acidente do trabalho. Agora, um detalhe que o cursista tem que notar. Se o trabalhador, ao sair do trabalho, a intenção de ir para casa, no caminho ele desvia o caminho e vai para uma outra atividade que não é aquela previsível do trajeto entre sua residência e o local de trabalho, aí descaracteriza o acidente do trabalho. Ok? Outro tipo de acidente do trabalho é, por consideração, é a doença profissional, que é aquela que é produzida ou adquirida pelo trabalhador, desencadeia no trabalhador em razão da atividade laboral, uma DORT, uma doença de esforço repetitivo, são doenças profissional, aquela em razão do trabalho. E tem aquelas doenças no trabalho ou do trabalho, são aquelas doenças adquiridas no ambiente do trabalho. Ele pode adquirir uma dengue dentro do ambiente do trabalho.
e esta passa a ser uma doença do trabalho, se houver causa e efeito, relação entre o ambiente do trabalho e o resultado da doença. Então, a doença profissional é aquela produzida e desencadeada pelo exercício do trabalho, e a doença do trabalho é adquirida ou desencadeada em função das condições ambientais, as condições especiais que o trabalho é feito. Tá? Estes 4 são os tipos de acidente. Conhecemos agora as causas que provocam o acidente. São 3. O ato inseguro, isso é próprio do trabalhador, aquele que o trabalhador provoca um acidente por uma questão de negligência, imprudência ou imperícia do trabalhador, é um ato próprio do trabalhador, é uma das causas. Outra causa é a condição ambiental, ou seja, é o ambiente que não favorece a segurança, ou seja, um piso molhado que pode escorregar, um corrimão que está faltando e pode haver uma queda, um não derrapante na escadaria, uma porta que não fecha direito. Então, tudo isso é condição ambiental. Então, essa condição ambiental são fatores que levam diretamente ao acidente do trabalho. Né? Um defeito, uma irregularidade técnica no ambiente de trabalho, tudo isso chama-se condição insegura e, consequentemente, é uma das causas de acidente. A terceira causa são fatores pessoais de insegurança, que não se confunda com os atos inseguros. Os atos seguros é decorrente da atividade de trabalho. A pessoa está lá apertando um parafuso num maquinário e não aperta corretamente, ou é negligente, ou distrai-se e vem a sofrer um acidente. Aquilo é um ato inseguro. Os fatores pessoais de segurança são os fatores normalmente ligados ao psicológico do trabalhador. Ele está com um problema físico ou emocional no trabalhador, em trás de casa, um problema de família, etc., que interfere na atividade em desenvolvimento. Então, naturalmente, isso não é um ato. São fatores que induziram ao ato ou não interferem na condição de trabalho. Tá? Então, são esses 3 as causas de acidente de trabalho. Bom, falamos das causas e dos tipos de acidente de trabalho. Agora você me diz, mas professor, tem alguma coisa que não é considerado acidente de trabalho? Sim. Tem doenças que não é considerada acidente de trabalho. Por exemplo, a doença degenerativa, que é natural do ser humano. O ser humano nasce, vive e morre. E ao longo do tempo, a musculatura cansa, a osteoporose, ou seja, um desgaste natural do corpo. Esta doença degenerativa, né, uma inflamação, uma infecção, um tumor que venha a surgir por conta da idade da própria pessoa, isso não pode ser considerado uma doença do trabalho ou uma doença adquirida em relação ao trabalho profissional. Tá? A doença do grupo etário, por exemplo, o mal de Parkinson, a doença de Alzheimer, também não é considerada um acidente de trabalho. A doença que não produza incapacidade laborativa, por exemplo, uma sinusite, uma gripe, umas doenças, um resfriado, um mero resfriado, não pode ser considerado doença do trabalho. Apesar de afastar momentaneamente, pode acontecer, uma sinusite, mas não afasta por longo período. Aí você me pergunta, mas aí neste caso o trabalhador é assistido? Sim, é assistido. A lei previdenciária é assistida, mas não é considerado um acidente do trabalho. Tá? A doença endêmica adquirida, por exemplo, a empresa que o trabalhador labora, que o trabalhador é vinculado, é numa área que tem malária. Por exemplo, se fosse em Manaus, que normalmente tem uma área que tem malária, e ele vem adquirir esta malária por conta do ambiente em que vive, essa doença não pode ser adquirida, não pode ser considerada doença do trabalho. Agora, um detalhe que o nobre cursista tem que perceber. Se esta malária foi adquirida dentro do ambiente de trabalho, dentro da empresa, por conta das condições inseguras que a empresa não favoreceu, aí sim vincula como acidente de trabalho. Mas isso vai ser necessário um laudo médico que diga que esta doença adquirida tem causa e efeito com o ambiente de trabalho, as condições inseguras. Ok? O dia do acidente. Qual é o dia do acidente do trabalho? O dia do acidente de trabalho é exatamente aquele em que o trabalhador ficou impedido de suas atividades laborativas. Aconteceu o acidente. Mas também pode ser dia do acidente aquele que houve a segregação compulsória. Ou seja, ele adquiriu o acidente, adquiriu a doença lá atrás, mas só naquele momento à frente é que ele veio a ver os efeitos. Os efeitos vieram a acontecer. Né? Ou seja, você vem adquirindo tem umas condições inseguras no trabalho, ou você cometeu um ato seguro, mas os efeitos no corpo só veio daqui a uma semana. Quando é que é o dia do acidente? A gente não pode precisar lá atrás, então precisa no momento em que você ficou segregado, que o trabalhador ficou segregado do trabalho. Aí este também é considerado dia de acidente. E uma terceira hipótese do dia do acidente do trabalho é exatamente o dia em que foi realizado o diagnóstico. Ou seja, no dia que o médico disse, olha, você tem uma doença do trabalho, você tem um alerta.
A LER não aparece de uma hora para outra, ela vem construindo ao longo do tempo. Então você não sabe quando surgiu a LER. O LER passa a ter o dia do acidente da LER, do acontecimento da DORT, que é a mesma coisa, é o dia que foi diagnosticado. É o dia que o médico disse, você está com DORT, ou você está com LER. Tá? Então são 3 as possibilidades de dias de acidente de trabalho. Agora vamos entrar nessa última fase da nossa primeira competência, falar sobre os equipamentos de proteção. São 2 os equipamentos de proteção. O equipamento de proteção coletiva e o equipamento de proteção individual. Vamos ver quais são os equipamentos de proteção coletiva nesse primeiro momento. Primeiro, a proteção coletiva tem por objetivo eliminar os riscos para o ambiente de trabalho, que existe no ambiente de trabalho. Não é um risco que o trabalhador tem em relação à sua atividade, mas que o ambiente do trabalho fornece. Então o aluno me diria, professor, então o EPC está para a condição de trabalho, da condição insegura, como o EPI está para os atos inseguros. Perfeito. O raciocínio é exatamente esse. O EPC, o equipamento de proteção coletiva, está para as condições inseguras, assim como o EPI, o equipamento de proteção individual, está para os atos inseguros. Ok? Não obstante, EPC também atender EPI, é atender atos inseguros. Ok? Mas vamos lá. Outro objetivo do EPC, neutralizar o risco ambiental. Se não eliminar, tem que ao menos reduzir a possibilidade deste risco vir provocar acidente para o trabalhador. Sinalização do risco, identificar, dizer ao trabalhador, olha, ali tem um risco tal, e o trabalhador saber qual o comportamento, qual é o ato que ele tem que tomar que seja seguro. Então, este é os 3 objetivos do EPC. Eliminar o risco, neutralizar o risco e sinalizar o risco. Exemplos de EPC. Vocês notam aí, cone, umas placas identificadoras, umas fitas de isolamento, tudo isso é EPC. Também é EPC o equipamento de proteção contra incêndio, né? Ou seja, sistema de proteção contra incêndio protege coletivamente, não protege uma pessoa, protege todos os que estão no ambiente. Então dá as condições seguras para o ambiente. Tal qual o sistema de proteção construtiva da edificação. Não é por acaso que aquela porta tem aquela largura. Portas, por exemplo, corta-fogo de um ambiente tem que ter no mínimo 90 centímetros de largura. Tem porta até que chega a 1,20 m. Tudo que a norma prevê para que haja condições seguras no ambiente de trabalho. Isso quando é proteção coletiva. Tá? Tudo isso é para proteção coletiva. Também o sistema de exaustão. Está um ambiente aqui, neste ambiente aqui, está com calor e que vai causar algum problema ergonômico, que nós vamos ver um risco de ergonomia, é um risco do ruído, um risco do físico, um risco do calor que pode dar exaustão, pode dar fadiga ao trabalhador. Então, o sistema de exaustão ou de renovação de ar, ele é um sistema de proteção coletiva, que protege a todos que estão no ambiente. Não só o trabalhador, mas aqueles visitantes também no ambiente de trabalho. Tá? Passemos agora ao equipamento de proteção individual. Este equipamento de proteção individual, como vocês podem ver na nossa tela, é o equipamento que evita o acidente no trabalhador. Ou seja, quando o EPI e o EPC não têm condições de atender toda a segurança ambiental, o EPI vem como complementar, vem como um equipamento que vai proteger agora diretamente o trabalhador. O capacete, o protetor auricular, o protetor visual, o óculos. Nós vamos encontrar a máscara de proteção, seja autônoma ou semi-autônoma, né? Vamos encontrar a máscara do soldador, o cinto de segurança. Todos esses equipamentos é de uso individual. É claro que por ser de uso individual, a responsabilidade ele é repartida entre o empregador e o empregado. Nós vamos ver então agora quais são as responsabilidades. Responsabilidade do empregador, imaginemos quais sejam. Claro, primeiro é de fornecer. É obrigação do empregador fornecer um equipamento adequado, gratuitamente, não pode cobrar nada, a lei não permite que a empresa cobre qualquer valor ou desconto do salário do empregado pelo entrega, pelo fornecimento do EPI. Esse EPI tem que estar em perfeito estado de conservação, tem que estar adequado para o risco. Não adianta você, não tem problema nenhum de audição, de problema de ruído aqui no ambiente. Aí
lhe dar um protetor auricular, quando o problema aqui, na verdade, neste ambiente, é de luminosidade. Tem que dar um óculos para reduzir a luminosidade. Então, tudo isso é a chamada adequabilidade. Bom, nós conhecemos a responsabilidade do empregador. E do empregado qual é? Utilizar corretamente este EPI e apenas para o uso no trabalho, não é para te levar para casa, para estar usando na beira da praia ou para estar usando dentro de casa, brincando com a criança em casa, com EPI, com capacete, etc. É para uso no trabalho, né? Para aquela finalidade. Guardar, conservar e higienizar. Higienizar não é simplesmente passar um pano. Higienizar é inclusive fazer a desbacterização, ou seja, fazer uma limpeza correta. E isso a empresa tem que dar as condições também para a higienização. Tá? Fazer muitas vezes um processo de esterilização quando o equipamento tiver contato direto com a saúde do trabalhador. Tá? Comunicar ao empregador, né, qualquer alteração ou que torne impróprio para o uso o EPI, uma quebra, rasgou, alguma coisa que é natural acontecer um desgaste pelo uso, e todo equipamento desgasta-se pelo uso mesmo, e haverá um tempo de vida útil, e haverá reposição. Por quem? Pelo empregador, gratuitamente. Tá? Tem na nossa apostila, no nosso caderno lá, um quadro que fala exatamente sobre cada proteção. A proteção para a pele, para a face, proteção para o crânio, a auditiva, a respiratória, a de tronco, a dos membros superiores e a dos membros inferiores. É importante que o aluno vá lá no caderno e leia e entenda bem a finalidade de cada um. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a proteção para o crânio. A finalidade é contra risco de queda de objetos, batida, choque elétrico, cabelos arrancados, porque possa ser muitas vezes, as mulheres principalmente, quando trabalhar na área de maquinário e tiver cabelos longos, tem que ter uma proteção para o cabelo. Esse cabelo está preso, esse cabelo está dentro de uma redezinha e o capacete está protegendo isso, para não haver possibilidade de uma máquina que estiver sendo com atividade motriz possa atingir o cabelo dessa pessoa e vir a acontecer um acidente grave. O equipamento indicado para a questão de proteção do crânio, novamente, é um capacete de segurança. Então a gente vai ver, no caderno vocês têm, ou seja, o tipo de proteção, a finalidade e o equipamento indicado. Leiam, é muito importante para a gente trabalhar essa semana a nossa competência. Tá? Então, aguardem que nós vamos voltar para a segunda competência. Obrigado por enquanto.